intenções, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos à palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo de 19, no verso 4, nós vamos ler um texto que diz assim: e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Coloca o verso 5, por favor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Que nossas perdas e nossas crises particulares, Senhor, sempre esteja em segundo lugar. Em primeiro lugar esteja o teu reino e servir pessoas. Por isso, ó Pai, fortaleça cada um de nós, para que possamos nos livrar das distrações, das preocupações, ó Pai, dos problemas, para que possamos estar atentos para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero usar a figueira mais uma vez como exemplo para dividir, obrigado, irmão, essa mensagem com você. E ela vai ser bem pequenininha. Lucas 19, nós temos a exposição da história do Zaqueu, o publicano, aquele homem que era rico, era cobrador de impostos, era alguém de um posicionamento elevado, mas era alguém que era rejeitado pela comunidade onde vivia. Zaqueu não é muito bem visto, porque ele trabalha a favor do inimigo contra o seu próprio povo. Zaqueu, ele é um cobrador de impostos do Império Romano, que escolhia alguém da própria comunidade para cobrar impostos de seu povo, ou seja, por reconhecer, por saber o que as pessoas tinham, a probabilidade de alguém conseguir sonegar, certo? Ou deixar de contribuir, de dar a Roma um imposto, era praticamente impossível. Isso fazia dele alguém mal visto. Obviamente, que todas as vezes que lidamos com pessoas que nos oferecem algum tipo de prejuízo, inevitavelmente, essa pessoa não vai ser bem vista por nós. Não interessa o prejuízo que nos cause, seja ele financeiro, emocional, ou até mesmo um problema muito simples com nossos vizinhos, são capazes, certo, de trazer uma má impressão a respeito deles. Neste momento, nós vemos este homem interessado em dar uma olhada em Jesus. Ele quer pouca coisa, ele não quer muito. Ele quer apenas observar Jesus. Talvez o que ideal fosse para ele, fosse uma audiência com Jesus. Quem sabe Jesus o receberia, Jesus falaria com ele. Será que Jesus iria atender este homem, cujo qual as pessoas não gostam? Talvez na cabeça dele, não. Talvez na cabeça de Zaqueu, Jesus não teria nenhum interesse de se encontrar com ele, de conversar com ele, de esclarecer algumas coisas na sua mente. Talvez uma delas é como alguém como Levi, agora, certo, chamado Mateus, havia deixado o lucrativo emprego de cobrador de impostos para estar andando atrás de Jesus. Talvez essas questões permeavam e rodeavam a mente, porque a mente é extraordinária no que diz respeito a desenvolver pensamentos, certo? A imaginar as coisas. Só que, se ninguém gosta muito dele, ninguém vai dar um espaço para esse cara. Esse cara não vai ter a oportunidade de falar com Jesus. Não há interesse,
certo, nas pessoas, de facilitar para ele. Então ele está ali, o texto faz questão de dizer que ele era de pequena estatura, ele tinha dificuldade, Jesus estava envolto numa multidão, ele queria apenas observar, talvez matar a sua curiosidade por cima dos ombros, olhar e descobrir pelo menos qual era a feição, a imagem de Jesus. Quem é aquele que as pessoas andam deixando empregos, andam deixando suas casas, seus barcos, suas questões lucrativas, parando de pensar em primeiro lugar em dinheiro, em bens materiais, para andar atrás dele? Só que ele não tem sucesso. Zaqueu não conseguiu obter sucesso, porque as pessoas atrapalhavam. As pessoas estavam entre ele e Jesus. E o que ele vê? Ele vê uma árvore. Ela é da família da figueira. Porém, ela traz consigo uma coisa bem peculiar. Ela é uma figueira que não produz fruto. Ela é um sicômoro, uma figueira brava, certo? Como algumas árvores frutíferas, é muito comum isso, certo? Ter às vezes o que nós chamamos comumente de uma fêmea ou um macho que acaba não produzindo, precisa de polinização, mas não é. O caso é que essa figueira não produzia, pelo menos não produzia do modo convencional. Talvez o fruto cujo qual as pessoas esperassem, ela não tem para oferecer. Talvez nos seus galhos não tenha a doçura, certo? Não tenha a riqueza de que alguém possa ir lá e tirar um figo dela. E talvez todos olhassem para ela, como no máximo o que ela ofereceria era algo para os passarinhos, como um galho para que ele pousasse, ou na época da frutificação, ela oferecesse sombras para alguém. Era o máximo que ela poderia dar. Não se esperava mais nada dela. Porém, para Zaqueu, ela vai ser crucial. Para Zaqueu, ela vai ser importantíssima. Porque a altura que Zaqueu não tem, a figueira tem. A figueira pode dar a possibilidade a Zaqueu, o pequenino Zaqueu, de enxergar e de realizar seu propósito naquele momento, conseguir enxergar Jesus. Ela não frutificaria do modo convencional, ela não traria o bem para ele do modo como normalmente as árvores costumam atender, porque nem sempre as coisas vão acontecer de forma convencional. A Bíblia nos dá inúmeras lições, é verdade, e aqui nós vamos aprender mais uma delas, que às vezes para frutificar, às vezes para ser bênção na vida de alguém, nós precisamos apenas dar a essa pessoa a possibilidade de ter um encontro com Jesus. Talvez não tenhamos uma posição de microfone nas mãos, talvez não tenhamos o respeito, certo? E muitas vezes sermos vistos e ovacionados por muitas pessoas. E talvez quem olhe para nós sequer consiga enxergar em nós alguma possibilidade de frutificar. Quantos de nós não somos vistos, na verdade, como uma figueira brava? Como alguém semi-analfabeto, que muitas vezes senta num cantinho e não fala nada com ninguém? Como alguém que não tem a capacidade de ser produtivo? Mas a produtividade e a forma que Deus usa cada um de nós é muito particular. A mensagem dessa figueira é algo extraordinário, porque ela vai abrigar nada mais, nada menos do que um homem rico. Quantos moradores de Jericó não gostariam de ter na sua mesa, durante uma refeição, sentado o Zaqueu? Talvez nem todos por causa da cobrança de impostos, mas quem não gostaria de receber também na sua casa um homem que traz por trás de si a águia romana, a proteção de Roma, a influência de poder falar com alguém? Pare e pense nisso. Mas aquela figueira, ela ofereceu um de seus galhos para que aquele homem apenas
concluísse a sua missão. Ele só quer ver Jesus. É simplesmente isso. Isso talvez para ele seria o suficiente. Mas o texto diz que Jesus vai passar por baixo da figueira. E quando ele está passando por baixo da figueira, ele olha para cima e faz algo inesperado. Jesus conhece Zaqueu. E pior, sabe seu nome. E pior, deseja ir até a sua casa. O inesperado acontece. Jesus para e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir até a sua casa. Quando Jesus se dirige a Zaqueu, provavelmente o centro das atenções era Jesus. Ele estava caminhando. Muitos doentes estavam atrás dele. Pessoas que não podiam perder Jesus de vista. Não poderiam ceder seu espaço, porque provavelmente, se alguém libera o espaço e frouxa um pouquinho, outros entrariam na frente. Então ninguém quer dar um espaço e a atenção está toda voltada para Jesus. Mas de repente, o líder daquela comitiva para e olha para cima. Seu olhar determina o olhar de todos os demais. Agora a atenção deixa de ser Jesus e passa a ser aquele homem que provavelmente estava vestido com roupas talvez expressivas, certo? Ele era um homem rico, ele era um cobrador de impostos. E quando Jesus olha para cima, né? Se você for a Jericó hoje, está lá um sicômoro, certo? Uma árvore brava que a nível de, me ajude aí, dos que viajam, turismo. A nível de turismo, ela é chamada a árvore do Zaqueu. A gente sabe que não é, mas pelo menos você tem a ideia, certo? Do que seria uma figueira brava. E ela está lá. E quando você para conhecendo o texto e olha, se sua mente for criativa como a minha, você pode fechar os olhos e pensar que Zaqueu está sentado, seguro, preso, certo? Num daqueles galhos, observando atentamente. Quando de repente Jesus para e olha para ele, e aí agora o centro das atenções deixa de ser Jesus e passa a ser Zaqueu. Sabe o que é mais interessante? É que ninguém gostaria de olhar para ele. Ninguém estaria interessado nele, porque ele era uma pessoa não grata. Mas quando Jesus sonha em olhar para ele, todas as atenções se voltam para ele. E Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a sua casa. Como assim o senhor vai para a minha casa? Ou como assim o senhor vai para a casa dele? Olha, me perdoe, eu não tenho base nenhuma bíblica para falar isso. Isso parece uma coisa de conto infantil. Mas quando Zaqueu pula daquela árvore, eu confesso a você que eu imagino a alegria que aquela árvore ficou. Pensa, finalmente ela conseguiu produzir algo, e não foi algo simples. Ela permitiu que uma pessoa encontrasse com seu Salvador. Porque a frase de Jesus na casa de Zaqueu é: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Eu queria chamar a atenção nesse primeiro ponto, para o entendimento que precisamos ter, sabe, de frutificarmos na vida de outras pessoas. Eu não sei o impacto que você pode, ou se você tem a dimensão, porque muitas vezes é muito comum acontecer isso. O pregador prega, certo? Mas o indivíduo já se converteu, Claudiomar, quando estacionou o carro lá fora e foi muito bem recebido, com um sorriso, com seja bem-vindo. Muitas vezes a pessoa se converteu quando passou por você naquela placa, quando ouviu um louvor tocado por aqueles meninos, certo? Quando em outra ocasião, porque às vezes o indivíduo, certo? Ele se converte, na verdade, num culto anterior e só demonstra que se converteu no culto seguinte. E às vezes nós não temos a dimensão do que podemos fazer quando damos um abraço
em alguém, quando perguntamos para alguém. Esses dias uma irmã falou comigo assim na igreja: pastor, às vezes eu estou olhando para uma pessoa e Deus me dá uma direção de orar por ela, o que eu deveria fazer? Eu falei para ela: só deixa o culto terminar. Porque às vezes você pode orar por ela, a pessoa pode ficar endemoniada, pode atrapalhar o troço, você não sabe qual é o propósito. Então você marca ela e diz: Deus mandou orar por aquela lá. O culto acabou, você diz: moço, eu estava aqui lá no começo do culto, mas aqui a gente, para não atrapalhar, a gente espera terminar. Então o que nós vamos fazer? Faz o seguinte: você pode dar um pulinho aqui que eu quero mandar uma rajada de glória na sua cabeça para você sair daqui abençoado. Aí beleza, a pessoa vai embora. Aí no outro culto os meninos cantam, os outros tocam, um prega, e aí a pessoa vem aqui na frente e o infeliz do pregador pensa que a pessoa veio por causa dele, mas está computado naquilo que você fez. Fica tranquilo, o indivíduo vai estar enganado, mas Deus não está não, certo? Então a importância, certo, de frutificarmos, e muitas vezes não no método convencional. Eu não sei como Deus vai te usar, eu só sei que Ele tem que te usar. Aqui era uma árvore que aparentemente não prestava para dar fruto, mas para Zaqueu, imagino eu, que aquela árvore que o apresentou a Jesus era a árvore mais bonita, a árvore mais abençoada, e isso é extraordinário. Então não desvalorize a sua capacidade nesse ambiente, porque você pode fazer parte da conversão de muita gente com um ato extremamente simples. Posso ouvir um amém? Amém. Marcos capítulo 11, verso 13. Isso, Braia. É isso aí, Braia está pregando comigo hoje. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 11, verso 13. Você pensa que ele não prega, não? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14, Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Nós estamos novamente com uma figueira. Ela não é um sicômoro, ela é uma figueira fértil. Chegou o tempo de dar fruto, ela deveria produzir frutos. Ela está com aspecto de frutos, suas folhas, certo? Estão em evidência. Todos aqueles que passam ao longe, imagina que por baixo daquelas folhas tenham frutos. Essa normalmente é uma prática muito comum naquela região. Quando se olha uma figueira bem robusta, certo? Com muitas folhas, imagina-se que ela tem muitos frutos. E Jesus está passando e olhou para a figueira. Olhou e foi na direção dela. Só que o texto diz que não era tempo de frutos. E se não era tempo de frutos, a figueira não tinha nenhuma obrigação de ter frutos. Se não era tempo de frutos, a figueira não tinha nenhuma obrigação de ter frutos. Ela não tinha obrigação de ter frutos. Foi Ele que criou, lembra? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A prática de produtividade dessa figueira foi feita por aquele que está indo na direção dela. Por que é que ele vai na direção dela? Porque ela aparenta ter fruto. Ela atrai as pessoas, certo? Porque se ela tivesse sem as folhas, como deveria estar, não sendo o momento de produzir, mas ela está aparentando. E essa é uma mensagem também bem interessante,
Porque quando Jesus, e preste atenção, a mensagem não é para ele. A mensagem é para os homens que ele está discipulando. Certo? Não é somente Jesus que espera que aquela figueira tenha fruto. Seus discípulos também esperam. Provavelmente Jesus já sabe que ela não tem frutos, mas seus discípulos não. E como é que eles vão se comportar quando lidar com uma situação cuja qual suas expectativas serão frustradas? Como é que ele vai aprender a lidar com um ambiente cujo qual, preste atenção, a aparência pode enganar? Seus discípulos vão precisar ter muita habilidade, porque o que eles vão desenvolver para aplicar naquele momento cujo qual eles estão vivendo, principalmente depois da partida de Jesus, vai requerer deles uma habilidade que quando Jesus estava presente, poderia ficar oculta. Porque se Jesus está presente, certo? E aparece alguém querendo tirar proveito, Jesus toma a frente, como tomou inúmeras vezes. Mas quando Jesus for embora, aqueles homens precisariam aprender a lidar com essa situação. Então, quando Jesus chega embaixo da figueira, e ela não tem frutos, e provavelmente seus discípulos, eu não sei se você já fez parte desse ambiente, quando você está num grupinho de amigos, que você chega embaixo de uma goiabeira, de uma mangueira, seja o que for de produtividade, todo mundo fica caçando onde é que tem, porque é muito comum, muitas vezes, o fruto se esconder por detrás de uma folha. Certo? Então vamos lá, não tem fruto não, não, tem ali, um ali. Lá no sítio tem um montão de coisas assim. Então está todo mundo olhando, não tem, mas devia ter, não tem mais. E Jesus disse, então vamos fazer o seguinte, nunca mais ninguém coma fruto dela. Eles passam lá depois e a figueira está seca. Desde a raiz. O texto faz questão de dizer. Certo? Tem lugar que você vai, volta aqui. Certo? Se você viaja determinado tempo para outro país, dependendo da ocasião que você for, parece que só tem árvore morta. Você chega, está tudo seco, que você pergunta, morreu tudo. Mas olhe bem, qual é o problema dessa situação? Que Jesus está querendo denunciar. São as pessoas que vivem de aparência. Esse é um texto, que diz que pessoas que vão viver de aparência nunca vão tratar seus problemas, porque a aparência sempre será mais importante que a realidade. Eu estou cansado de ver gente que parece rico, mas na verdade é um dublê de rico. Conhece alguém assim? Provavelmente você que riu, conhece. Alguém que está sempre vivendo de aparências. Usa aquilo que não pode pagar, come em lugares que não pode manter. Certo? E quem vive de aparência, inevitavelmente, acaba morrendo. Essa é uma figueira que também nos dá uma grande lição, meus irmãos. Hoje eu estou no meu dia mau. Aliás, eu estou no meu dia mal já há alguns dias. Você vê, para minha mulher chegar aqui e pedir oração, é porque não está bem. E não está bem, meu irmão. E quando não está bem, evite lidar com pessoas, porque você pode ser desleal, você pode ser desagradável, você pode ser grosseiro. Você está entendendo? Com gente que não tem nada a ver com o seu dia mal. Entende? Então está mal, está ruim, mas você é pastor. Pois é, eu ainda não estou do outro lado, entendeu? Um dia tudo isso passa, mas enquanto não passar, tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, certo? E quando você não está bem, não brinque, certo? Porque você pode derramar em cima de pessoas coisas cujas quais elas sequer vão entender. Puxa, fui falar com o pastor um negócio e ele veio para cima de mim com tudo. Aí você corre o risco de brigar no trânsito, de brigar com o vizinho, de brigar com a mulher, de bater.
Porque está ruim. E se está ruim, está ruim. Certo? Mas eu aprendi uma coisa com Jó. O meu Redentor vive. Ele não está morto. O que eu preciso é suportar, resistir o dia mau. Porque vai passar. Entendeu? Mas não dá para viver de aparência. Então, por favor, seu casamento não está bom? Não está bom, isso está uma droga. Então, beleza, então conserta. Tu tem dinheiro? Não. Então não gasta, infeliz. Certo? Você está machucado, está ferido, evite lidar com pessoas. Aprenda a tratar as coisas com realidade. É importantíssimo nós olharmos isso. Essa é uma grande lição. Eu gosto dessas figueiras por causa disso. O perigo de se viver de aparência. Jesus falou: ninguém vai comer mais um fruto de ti. E quando os discípulos passaram, porque a mensagem era para eles, eles estão passando, olhando para a árvore, e o que um está falando com o outro? Olha o que acontece com quem vive de aparência. Então nós temos que levar as coisas mais a sério. Mas vamos terminar com esse texto. Lucas 13, verso 6 até o 9. Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará; se não, depois mandarás cortar. Olha essa mensagem. Uma figueira plantada no meio de uma vinha. Uma figueira plantada no meio de uma vinha. Quem ela é? Ela é uma árvore. Brava ou produtiva? Produtiva. Mas ela não produz. Ela está no meio de uma plantação de uvas. O vinhateiro, eu gosto dessa colocação. O vinhateiro é um homem responsável por cuidar da vinha. Ele não foi contratado para cuidar da figueira. Ele está cuidando daquilo que ele foi chamado para cuidar. E o que acontece com as uvas? Elas produzem. E o dono da propriedade vem, dá uma olhada na figueira: tem fruto? Não tem. Eu vou embora. Um homem prudente. Talvez eu vim no momento errado. Foi só isso. Mas talvez da próxima vez que eu voltar aqui, vai ter fruto. Ele volta a segunda vez para ver a uva, não para ver a figueira. Mas já que ele está na terra dele, a uva está produzindo, essa figueira está aqui, a propriedade é minha, deixa eu ver se tem fruto. Não tem. Pô, mas já é a segunda vez. Aí não. Dá para fazer, se você conhece as duas. Você sabe que no espaço de uma figueira dá para fazer uma parreirazinha, que dá para colher umas uvinhas boas. Então, se aquela figueira está produzindo, não está produzindo, cortar é ter um espaço um pouquinho maior, certo? Para pegar as uvinhas. Então, ele espera o 3º ano. E note que essa não é a história real. Esta é uma parábola. Jesus criou tudo isso na cabeça dele para passar uma lição. E que lição era essa?
É isso que é importante. O homem, dono da propriedade, chama o cara da vinha e diz: aí, irmão, é o terceiro ano que eu venho aqui procurar fruto e eu não achei. Então faz o seguinte, eu nem consigo entender, certo? Ele é um empreendedor, se eu ofereço a terra, é diferente, gente. Pare de ler a Bíblia muitas vezes com a visão de um país tropical como o nosso, onde qualquer coisa nasce em praticamente qualquer lugar. Onde ele está, se uma árvore está pegando, certo, nutrientes do solo e não está produzindo, meu irmão, corta e joga fora. E inúmeras vezes nós vemos a Bíblia narrar isso. Então o dono da propriedade chama o cara que cuida e diz: meu irmão, eu nem estou entendendo, porque já é o terceiro ano, isso não é, certo? Comum. Então você pega a figueira, corta, porque nós vamos plantar uva aqui. E o homem diz: espera aí um pouquinho, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Eu não estou aqui para cuidar da figueira. Se o senhor está querendo o fruto da figueira, deveria falar comigo, porque ela produz. Ela só precisa de cuidado para produzir. Se ninguém cuida dela, ela não produz. E dizer que tem que cortar algo que não produz, se nós não criamos nenhuma condição para ele ser produtivo, fica difícil. Você viu o anúncio da pastora aqui, quando ela pediu uma lata de leite, 1 quilo de trigo? O que é isso? Isso é a oportunidade de todos contribuírem. Nós só fazemos isso pelo amor de Deus, exatamente para fortalecer o todo. Esse tipo de coisa que fazemos, de pedir a participação de todos, para mim, não soa muito bem. Não soa, porque parece que a igreja, sabe, uma visão. Então, deixa eu te falar, quando nós pedimos para cada um trazer um pouquinho, por favor, não pense que aqui nós estamos mendigando e vivendo na miséria, não. Porque o dono da nossa igreja e da igreja é o Todo-Poderoso. Mas dar a oportunidade a todo mundo de se sentir útil e de participar é que é extraordinário. É isso. A arrecadação da nossa oferta, esperamos que ela acarrete... É isso mesmo? Arrecade. Certo? Ela arrecade, quando eu falei, soou mal. Certo? Ela arrecade o suficiente para pagar os vidros, mas se ela arrecadar o suficiente para unir os crentes, já é extraordinário, porque esse é o propósito maior. Então, quando nós vemos esse texto, o homem diz: ó, faz o seguinte, o senhor vai embora, deixa essa figueira em paz e deixa ela comigo, porque agora eu vou tratar dela. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubar ela, certo? E aí então, da próxima vez que o senhor vier, o senhor vem nela. Se ela tiver fruto, certo? Deixa ela aí. Se ela não tiver, então a gente corta. Sabe o que é mais interessante? É que a história acabou. Nós não temos a certeza, Cídio, se a tal da árvore deu fruto ou não. Mas uma coisa nós temos a certeza: alguém disse que ninguém pode se tornar produtivo sem conhecimento, sem ensino, sem ferramentação, sem cuidado, sem carinho, sem oportunidade de fazer. Você está entendendo? Então nós, como igreja, nós temos a função de criar essa situação. E hoje, quando fazemos uma campanha, quando pedimos, quando chamamos você para servir na portaria, no estacionamento, o que nós estamos querendo é simplesmente dar oportunidade a você de produzir. Mas eu não sei como produzir. Então você vai na escola de servo, que você vai aprender. Você está entendendo? O que a gente precisa é ser útil. É só isso. É entender que tem um espaço para nós,
Onde, pastor? Onde Deus vai querer te usar. Tá certo? Você pode ter certeza que Deus vai usar você para abençoar alguém. E eu creio nisso, porque nós só estamos aqui para aproximar pessoas do Cristo que nós encontramos. Lembra da minha mensagem? Na ceia do servo, o cara que trabalha no estacionamento, ele está fazendo o que no estacionamento? Trabalhando para aproximar pessoas do Cristo que ele recebeu. As pessoas que estão com a plaquinha, se você perguntar a elas ali, o que você está fazendo aí? Eu estou segurando uma placa, estou na recepção. Não, senhor, eu estou aqui trabalhando para aproximar pessoas do Cristo que eu encontrei. Você está aqui cantando? Não estou aqui cantando. Eu estou aqui trabalhando para aproximar pessoas do Cristo que eu encontrei. Eu estou aqui pregando para aproximar pessoas. Eu estou aqui ofertando para aproximar pessoas. Tudo que nós estamos fazendo neste lugar tem que ter um único objetivo: apresentar a pessoas que ainda não conhecem Jesus, o Jesus cujo qual nós conhecemos. Posso ouvir um amém? Amém. Então você pode ser a figueira brava, que as pessoas olham para você e falam: isso não produz nada. E você diz: eu não produzo palavra, porque eu não sou entendido na Bíblia, não sei nem ler direito, não sei nada. Mas posso falar para você, eu produzo uma oração daquelas que atravessa, né? E chega lá e fala com o chefe dos crentes. Eu também não sei orar não, e também não sou sábio para ministrar a palavra não, mas eu tenho um abraço que cura a depressão, que cura tudo, e eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um sorriso, eu posso te dar um bom dia. Você consegue entender isso? Posso ouvir um amém? Amém. Isso, então eu quero que você fique de pé. Glória a Deus. Eu quis pregar igualzinho a turma de prega quarta-feira, que eu estou encerrando. Olha como é que eu estou terminando mais cedo. Não tem problema nenhum não, mensagem acabou, acabou. Tem uns irmãos que ficam com medo, acabou, será que vai falar que eu não tenho mais conteúdo? E agora? Eu tenho que ir agora até 9h30? Não, você tem que mandar o povo para casa, alimentado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. E não esquece de orar por mim não, na madrugada, viu? Pai, muito obrigado, Senhor. Às vezes nos distraímos com tanta coisa, Senhor. Parecemos aqueles molequinhos, novinhos, encostando o ombro um no outro, para perguntar